Qual é o melhor lugar para você aportar neste exato momento? Será que é ouro, prata? Mesmo depois de tudo que aconteceu aí, com a provável manipulação de mercado que aconteceu pelas altas. Bitcoin, que agora caiu, deixa eu ver quanto que tá agora, ó, 78 mil dólares. Deu uma arrefecida. Quando tava 100 mil, todo mundo querendo comprar. Agora que tá 78, quase ninguém querendo comprar. Será que as ações agora são a bola da vez? Será que faz sentido comprar agora? Será que os fundos imobiliários esquecidos estão começando a ficar mais atrativos? Será que os ETFs internacionais, passivos, uma forma de dolarizar a carteira de maneira mais efetiva, faz mais sentido nesse exato momento? Eu vou te mostrar neste vídeo onde vou direcionar os meus aportes nos próximos meses, se continuar como está agora, né? É óbvio que a macroeconomia muda muito rápido, corte de juros estão sendo previstos, Japão fazendo baguncinha, Estados Unidos fazendo baguncinha. Então, a gente precisa ter, sim, uma análise crítica para poder fazer seus investimentos, porque pode ser que as ações estejam no melhor momento agora, mas daqui 30 dias, 60 dias, pode ser que não estejam mais. E como você vai investir todos os meses, você precisa ser crítico o suficiente para poder entender o que está acontecendo com a macroeconomia, tanto a regional, né, a nacional nossa aqui dentro do Brasil, quanto a mundial. Porque isso impacta sim seus investimentos, isso impacta sim como sua carteira está sendo criada e como que ela está sendo correlacionada. Não é segredo para ninguém sobre a minha carteira. Você consegue ver toda a minha carteira nos vídeos do Rumo ao 100k, né? Que tá até aqui o nome da carteira, Rumo ao 100k. De quê? De renda passiva. Nós batemos já quase 10% disso, hein? Quase 10%. E eu me lembro que há uns 3, 4 anos atrás, o quadro também chamava Rumo ao 100k, mas era Rumo ao 100k de patrimônio. Deus tem sido muito bondoso e eu também muito criterioso. Tô vivendo com o mesmo padrão de vida que eu vivia 4 anos atrás e aportando tudo, meu amigo. Aportando tudo. Já estamos aí com a nossa meta de 100 mil reais de renda passiva, 9,71% de abatida. E hoje eu quero te apresentar alguns gráficos para poder, junto com aquele vídeo que eu gravei que ficou excepcional, cara. Se você não assistiu aquele vídeo, você tem que assistir, porque eu te mostrei alguns gráficos e algumas correlações que provavelmente você nunca viu na sua vida. E lá eu expliquei fundamentalmente por que você tem que olhar isso. Ficou top demais esse vídeo aqui, tá? E hoje vai ser quase que, entre aspas, uma continuação desse vídeo. Então é importante que depois que você acabar esse vídeo aqui, você vá lá para poder assistir aquilo, beleza? Eu quero te mostrar alguns gráficos aqui, tá? A gente já comentou sobre a alta do Ibov e a gente já viu que no último ano ela subiu aí 47% e a gente também comentou sobre a alta do IFIX, que no último ano subiu 28%. É esperado, tá? Que o IFIX suba menos do que o Ibov. Historicamente, o IFIX e o Ibov tiveram rendimentos e rentabilidades muito parecidas, tá? Quando você olha para o retorno total, que é o que você tem que olhar, né? Tanto variação quanto dividendo, o Ibov e o IFIX bateram pau a pau. Parece que o Ibov teria que ter uma rentabilidade muito maior, porque tem volatilidade muito maior, mas você olha pro IFIX, ele tá tendo a mesma rentabilidade, o mesmo retorno total do que o Ibov. Então, partindo desse princípio, e foi uma das teses que eu apresentei lá no outro vídeo, por isso que é importante você assistir o outro vídeo também, pode-se esperar, sim, que exista ainda algumas valorizações em fundos imobiliários. E aí eu quero continuar esse raciocínio, porque o vídeo ficou grande pra caramba lá, não tinha como continuar. E aí eu quero fundamentar aqui junto com você uma tese que estou olhando. E aí, vou tomar algumas decisões a partir dessa tese. E eu quero que você tome uma decisão crítica para você digitar aí nos comentários se você concorda ou se você não concorda, porque aqui nossa comunidade é assim. Se você não concorda, rebenta lá no comentário também que a gente vai discutir. A gente tá aqui para crescer juntos, beleza? A primeira coisa que eu quero te mostrar é essa pesquisa aqui do dia 6/11 de 2025. Então, não tem tanto tempo assim, tá? 3 meses atrás. E basicamente, tá com aquela manchete para você clicar e ler, né? Vamos ver o que é esse negócio aqui, ó. Quando investir em FIs? Antes, durante ou depois do ciclo de cortes da Selic. Tem muita gente que acredita naquela máxima. A máxima é a seguinte, o editor vai até colocar em caixa alta aí, ó. Quando a taxa Selic sobe, os fundos imobiliários caem. Quando a taxa Selic cai, os fundos imobiliários sobem. E muita gente acredita que tem que esperar a taxa começar a cair para depois começar a comprar fundo imobiliário. Afinal, é só quando a taxa Selic cai que os fundos imobiliários sobem. Então eu vou esperar. Eu deixo meu dinheiro rendendo na Selic 15%, isento de risco. Quando ela começar a cair, eu vou lá, compro fundos imobiliários e eles vão subir. Olha que perfeito. Plano ideal, certo? Errado. Sabe por quê? Porque você não é o único que existe dentro de um mercado. E você sabe muito bem que as pessoas se antecipam às coisas. Elas se antecipam os movimentos. Na verdade, dentro do jargão no mercado financeiro, não ganha dinheiro aquele que é mais inteligente. É aquele que consegue se antecipar mais rápido. Às vezes você pode ser menos inteligente do que um economista fodão, do que um analista muito brabo. Só que você conseguiu antecipadamente a notícia porque o analista estava no mercado comprando carne pro churrasco,
clássico, ou porque o economista tava, sei lá, dando banho na sua filha e você conseguiu a notícia primeiro. Só um exemplo ridículo aqui, tá? E aí você, mesmo sendo menos inteligente, consegue se antecipar ao movimento. E a antecipação do movimento é o que gera grande parte do lucro das empresas. Por isso que eu sempre falo pra você, não fica tentando comprar na hora que o oba-oba tá valendo. Você tem que comprar antes, mano. O que vai te dar o resultado não é o que você tá comprando agora. É o que você comprou há 3 meses atrás, há 4 meses atrás, há 6 meses atrás. É aquele acúmulo lá que vai fazer sua carteira subir pra caramba. Não é o que você vai comprar agora. O que você vai comprar agora vai dar resultado daqui a um tempo. Longo prazo. Lembra disso, né? E aí, por que eu tô te mostrando esse estudo aqui? Porque eu quero te mostrar esta imagem. Essa imagem aqui, eu vou dar um zoomzão nela aqui, ó, só pra você entender. Eu vou te explicar ela ponto a ponto pra que a gente consiga entender o raciocínio de historicidade. O que é historicidade? É fato. É comprovado. Aconteceu todas as outras vezes. Pode ser que não aconteça na próxima? Pode, porque nos investimentos o passado rima, mas rendimento passado não é garantia de rendimento futuro. Porém, tem alguns acontecimentos que se repetem tanto e de maneira tão frequente, de acordo com o cenário de macroeconomia, que nos faz pensar que eles serão repetidos e nos faz, inclusive, a tomar decisões racionais, sem perder a emoção, né? Sem perder para a emoção, decisões racionais da onde deveria ir os nossos aportes, de maneira estratégica, tá? É estratégia. Olha só esse gráfico aqui, o que eu quero te mostrar com esse gráfico? Início dos investimentos em FIs, retorno ao ano e qual que é a rentabilidade do prêmio do CDI, tá? Prêmio do CDI. O que significa prêmio do CDI? Vamos supor que o CDI está a 10%, tá? Vamos pegar aqui a canetinha. Vamos supor que o CDI está a 10%. Se aqui está falando que o prêmio está de 7,2, ou seja, CDI mais 7,2, significa que quando você investiu no FI aqui, ele está te rendendo 10%, supondo que isso aqui seja o CDI, né? Supor que isso aqui seja o CDI, está rendendo 10% mais 7,2, que daria ali em torno de 18%, né? 17 e pouco. E não é só somar, né? Lembra disso. Já te ensinei isso no vídeo passado, tô ensinando você a calcular a rentabilidade da sua carteira de ações. Você só não aprende seu investidor completo, cara, se você não quiser. E aqui eu vou até pegar pesado olhando no seu olho, porque isso aqui vai ser pro seu bem, tá? Ontem eu fui fazer o teste do pezinho da minha filha. E aí aquela agulhinha entrando na veinha dela e ela chorando, esguelando, tadinha. Quase que eu peguei a agulha na mão da enfermeira e eu mesmo fiz aquele exame. Porque é doído, né? É doído. Mas é necessário. Precisa fazer o teste do pezinho, não é? Mesma coisa aqui, é doído que eu vou te falar. Não leva pro coração não, mas é necessário. Você só não consegue ter rentabilidades acima da média e você só não consegue adquirir conhecimento se você for preguiçoso. É doído, né? Mas é verdade. Se você for preguiçoso, porque eu tô te entregando tudo gratuito aqui, cara. Eu tô te cobrando alguma coisa pra te ensinar esses negócios aqui. Assiste os últimos 20 vídeos do canal e compara com o último curso que você comprou. Se você comprou, compara com o último livro que você leu. Aqui o conteúdo é realmente completo, porque isso aqui é um propósito de Deus na minha vida. Eu tô aqui pra te ensinar de verdade. Não tô aqui pra te enrolar, não. Por isso que os vídeos são longos. 40 minutos vou perder. Não, é justamente porque não dá pra constituir uma narrativa pra te ensinar alguma coisa em 10 minutos. Não dá. Senão eu vou só te enrolar, vou te criar dependência. Aí você vai ter que voltar aqui depois, vai ter que voltar pra aprender a mesma coisa. Porque você não aprendeu lá em 10 minutos, você só foi informado. Então a única coisa que eu peço pra você é que você se inscreva no canal e acompanhe esse canal por 20 dias. Ininterruptos. Todo dia. Cansado, chegou cansado do trabalho. Abre o vídeo e assiste. Chama sua princesa. Coloca a filhinha no peitinho da princesa lá, que agora eu tenho uma filha também. Tenho que adaptar os exemplos aqui pra quem tem filho. Coloca a filha lá o filhinho lá no peitinho da sua esposa, coloca ela sentada junto com você e assiste o vídeo lá de 20, 30, de 40 minutos. Anota. Duvido que você não vai aprender uma coisa nova todos os dias. E aí perceba aqui, ó, voltando. Quando a gente está falando do retorno dos fundos imobiliários antes do corte da taxa Selic, porque a nossa expectativa é essa agora, né? O Banco Central está sinalizando corte de taxa Selic, mas ainda não cortou. Tá 15% ainda. Então ainda não cortou, tá lá. Taxa Selic de 15%, já vou te mostrar o gráfico. Taxa Selic de 15% tá um tempão já. Mais de 7 meses, se eu não me engano. Todo mundo na expectativa de quê? Pô, vai cair. O Banco Central tá falando que vai cair, tá só esperando algumas informações e tal. Vai cair. Essa quarta-feira agora, vamos ver se vai cair. E aí, olha só o que esse gráfico diz, tá? O retorno dos fundos imobiliários e o prêmio sobre o CDI, 12 meses antes do corte, foi de 15,9%. 10 meses antes, vamos supor que o corte vai acontecer amanhã, dia 4/2. Então, 12 meses antes do corte, quem comprou fundo imobiliário lá em fevereiro do ano passado, ganhou essa rentabilidade aqui, ó. Na média, né? Óbvio. 10 meses, já diminuiu um pouquinho o prêmio, tá vendo? 8 meses antes, olha, janela ótima pra comprar aqui, né? O que eu quero que você perceba é isso aqui, ó. Quanto mais próximo da data do corte, menos prêmio você tem. Por quê, Léo? Porque quanto mais próximo da data do corte, menos prêmio eu tenho? Porque já deu tempo. Lembra lá do exemplo que eu te expliquei? Já deu tempo de muita gente se antecipar
todo mundo sabe que a taxa Selic vai cair. Logo, as pessoas começam a se antecipar. Não, vou comprar fundo imobiliário agora, porque a taxa Selic vai cair, os fundos imobiliários vão subir, e aí se eu deixar para comprar depois, os fundos imobiliários vão estar mais caros, então compra agora que tá baratinho. É melhor comprar agora. Quanto mais próximo chega do dia do corte, que já tem um período muito grande que tá a taxa alta, mais pessoas estão comprando fundos imobiliários. Mais pessoas estão... E o prêmio vai diminuindo. Então, é uma meia-verdade, talvez um sofisma, a gente falar que quando a taxa Selic cai, os fundos imobiliários sobem. Na verdade, não. Antes da taxa Selic cair, os fundos imobiliários já vão começar a subir. Vou te mostrar isso num gráfico. E vou te mostrar qual é o gráfico certo que você tem que olhar. Porque existe sim uma máxima que dá para você utilizar. Só não é com a Selic. Beleza? Só não é com a Selic. E olha só aqui que interessante. Depois, tá? Depois do corte, olha só. 2 meses depois do corte, ainda tem prêmio, tá vendo? Ó, ainda tem prêmio, pouquinho, mas tem. 4 meses, 6 meses. 6 meses depois do corte, olha que doideira. 6 meses depois do corte. Os fundos imobiliários, toda a renca vem de gente, né? Pô, tá cortando taxa Selic, agora eu preciso sair da Selic, agora a Selic vai diminuir o rendimento, vou ir pro fundo imobiliário, que agora vai aumentar o rendimento do fundo imobiliário. E aí muita gente saindo de um lado, pulando de galho em galho, né? Tá ligado, né? No mundo do mercado financeiro, só macaco pulando de galho em galho. Sai de ação, vai pro fundo imobiliário pra renda fixa pra cripto. São loucos, não montam uma estratégia. Aí você consegue ver que depois de 6 meses o prêmio tá praticamente zero. Aí faz sentido você ficar no Selic. Se você não entrou em fundo imobiliário ainda aqui, meu amigo, faz sentido você ficar no Selic. Por quê? Porque aí você vai receber o mesmo tanto que você receberia ali em fundo imobiliário, só que sem risco, porque no Selic é sem risco. Então, se você digita aí, ó, vai no Google, digita assim, ó, Banco Central. Quando eu falo pra você digitar, eu queria que você digitasse mesmo, né? Eu sei que a maior parte das pessoas não digitam, mas era pra você digitar, pra você ir aprendendo como que você chega nos lugares. Ó, a gente vai clicar aqui na parte Selic, a gente vai ver o gráficozão aqui da Selic, beleza? Olha o gráfico da Selic, tá 15% desde junho de 2025. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, perdi as contas aqui, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Tem 9 meses, se eu não errar a conta de novo, que a Selic tá de 15%. Então, todo mundo já está antecipando que esse corte vai acontecer. Você teve 9 meses para poder comprar fundo imobiliário. Você teve 9 meses. Na verdade, a gente pode falar que você teve até um pouquinho mais. Teve até um pouquinho mais, porque as minhas compras de fundos imobiliários foram mais ou menos nessa região, quando a taxa Selic estava subindo. Todo mundo desesperado com fundo imobiliário. Meu Deus do céu, não vale mais a pena. E aí eu quero te mostrar este gráfico aí, ó. Lembra dessa reta? 15, taxa Selic. Vamos para esse gráfico aqui agora, tá? O que é esse gráfico aqui, ó? Vou até esconder o vermelhinho. Deixa eu esconder aqui o vermelhinho. Este aqui é o gráfico do IFIX. Então, a alta do IFIX aí, bonitinha, né? Tudo certinho e tal. Agora eu vou colocar o gráfico da Selic. Olha lá, Selicona. Se você consegue ver aqui que em 2016, o IFIX estava tão amassado, mas tão amassado, estava tão barato, que ele nem chegou a cair mais tanto. Mas ele ficou aqui, ó, lateral. Depois que a Selic começou a subir, até bater aqui a casa dos 14,75. Olha o que aconteceu com o IFIX. Ficou amassadão aqui, ó. Quem comprou aqui ganhou dinheiro demais na conta. Olha só quem comprou lá, ó, em 2016. Olha isso aqui, 185%. Isso aqui eu tô falando do cara que comprou IFIX. Que você que desse canal, você não compra IFIX. Dentro do IFIX tem 102 fundos imobiliários. Você não vai comprar 102 fundos imobiliários. Vai comprar os melhores, os 15 melhores desses 102. Será que sua rentabilidade vai ser maior ou menor do que 185%? Será que seu yield vai ser maior ou menor do que o IFIX tem? Então, aqui a gente tá fazendo uma comparação limitada porque a gente tem que olhar para as médias. E aí perceba aqui o que aconteceu com o gráfico. Eu quero até marcar aqui para você, ó. O que aconteceu com o gráfico quando a taxa Selic começou a cair, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha que doideira. Aqui foi quando a taxa Selic começou a cair. Perceba, o IFIX, ele começou a subir antes. Tá vendo aqui, ó? Olha que doideira. O IFIX começou a subir aqui, ó. Foi nesse exato momento aqui que o IFIX começou a subir. A Selic ainda ficou aqui a 14,75% durante um bom tempo e o IFIX já tava subindo. Depois começou a cortar a taxa Selic, o IFIX continuou subindo um pouco. E você percebe que a próxima queda do IFIX foi na pandemia, quando a gente começou... Olha, perceba, se você for partir do princípio daquela máxima, onde, teoricamente, os fundos imobiliários só vão cair quando a taxa Selic começou a subir, você vai pensar que o fundo imobiliário ia cair quando a taxa Selic estivesse aqui, ó, caída. Mas olha só quando os fundos imobiliários começaram a cair. A taxa Selic, inclusive, baixou um pouco, e mesmo assim... o IFIX saiu e ficou lá lateralizando com a taxa Selic aqui de 2%, por conta do cenário macroeconômico, 2020, você lembra o que estava acontecendo? E aí, olha só o que aconteceu com a taxa Selic. Perceba, o pessoal aqui falou assim, caramba, vai dar ruim esse negócio aqui, eu vou me antecipar, a Selic vai subir, eu não vou esperar ela subir para eu vender, não, vou vender agora, vendo agora, espero a taxa Selic subir, quando a taxa Selic subir pra caramba lá, eu volto a comprar. Foi isso, as pessoas inteligentes se antecipam, você precisa se antecipar. Olha lá o que aconteceu, neste exato momento,
momento, mesmo com o Selic caindo, o IFIX caiu e ficou esperando. Aí tivemos uma alta aqui da Selic, e mesmo assim o IFIX ficou lateralizando, não caiu mais porque já tinha caído pra caramba, né? Quase 40%, então não caiu mais, porque foi um movimento de antecipação. Perceba que tudo que eu tô te mostrando aqui é pra te provar que as pessoas antecipam. As pessoas inteligentes antecipam movimentos. Você vai começar a antecipar movimentos também, tá? Não foi aqui quando começou a subir que tivemos a queda, foi um pouco antes. Da mesma forma, você viu aqui que passamos um tempo a 13,75 de taxa Selic, e olha só quando, olha que interessante, a mesma coisa, cara. A mesma coisa se repetindo. Não é possível que você vai deixar isso acontecer de novo, cara. Aí na próxima crise você vai falar assim, isso acontece em toda crise, né? Todo probleminha financeiro que temos aí, todo mundo fala isso. Não, essa eu não consegui aproveitar, mas na próxima eu vou aproveitar. Aí chega a próxima e fala, Nossa, eu tô com medo, cara. Isso aqui agora não vai dar certo. Espera, passa. Era certeza que era. Mas eu não consegui aproveitar. A próxima. é basicamente isso que você fica repetindo toda vez. Se você não tem conhecimento, você vai ficar sempre com medo. Olha quando o IFIX começou a subir. Foi antes da queda, tá vendo? Ainda passou aqui um tempo, ó, com taxa Selic de 13,75. Antes da queda começou a subir. Aí a taxa Selic deu uma caidinha, tentou cair, né? Não conseguiu. Perceba, o IFIX caiu antes da Selic subir. É muito bonito isso aqui, porque agora eu sei que você tá entendendo. Porque eu tô te mostrando, provando no gráfico, olha lá. O IFIX, que é o azulzinho aqui, ó, começou a cair antes um pouquinho da Selic subir. Antes um pouquinho da Selic subiu. E olha só o movimento que tá acontecendo agora. Tá vendo que a Selic tá em 15% aqui parada, né? Parada em 15%. Olha que doideira. O que começou a acontecer já com o IFIX? Olha o que o IFIX tá fazendo? Subindo, certo? Subindo. A mesma situação que aconteceu aqui. Tava parado, ele já começou a subir. Quando houve queda, subiu mais um pouco. Mesma coisa que aconteceu aqui. Tava parado, começou a subir. Quando teve a queda, subiu mais um pouco. Mesma coisa. Tá acontecendo a mesma coisa. Pode ser que não aconteça agora? Pode ser que não. Mas faz sentido a gente antecipar se tiver barato? Se fizer sentido, faz sentido a gente antecipar? É óbvio. É óbvio. E aí eu quero te mostrar aqui então um outro gráfico. Deixa eu apagar essas rabisqueiras velhas aqui. E agora eu quero te mostrar, eu vou abrir aqui, ó, um gráfico verde. Esse gráfico verde aqui, ele faz muito mais sentido com o IFIX. Você consegue ver que ele anda muito próximo da Selic, certo? Por que ele anda muito próximo da Selic? Porque este gráfico é o DI futuro de 2030. O que é o DI futuro de 2030? É o quanto o mercado acha que estará o CDI, o DI, a taxa Selic, basicamente, em 2030. Então é uma antecipação. Eu acho que lá em 2030, eu sei, não sabe, não, ninguém sabe. O mercado sabe? Não sabe. Por isso que fica mudando, né? Mas você consegue ver aqui que, ó, olha a movimentação desse DI futuro e a movimentação do Selic. Você vê que aqui, mesmo com a Selic parada, movimenta muito o DI futuro, porque é a expectativa do mercado. Mesmo com a Selic de 15, tem gente achando que vai para 17, tem gente que achando que vai para 13, tem gente achando que vai para 12. Então fica movimentando, beleza? É a média do mercado, da expectativa do DI futuro. Agora, eu vou apagar a Selic aqui, ó. Vou apagar a Selic, vou esconder, para você ver o que acontece agora quando o DI futuro sobe, o que acontece com o IFIX. Agora sim a gente consegue ver isso aqui de maneira muito mais próxima. A Selic sempre tinha uma antecipação, né? Antes o IFIX subia para depois a Selic cair, antes o IFIX caía para depois a Selic subir. Agora com o DI futuro funciona um pouquinho diferente. Olha que doideira. A gente dá um zoomzinho aqui. Olha só, DI futuro subindo, o que aconteceu com o IFIX? Caindo. DI futuro caindo, o que aconteceu com o IFIX? Subindo. Olha isso aqui. Lembra lá da pandemia que no Selic deu um atraso absurdo? Vou até colocar aqui de novo, ó. Ó a Selic lá, ó. Atraso absurdo. Aqui caiu, mas a Selic ainda nem tinha subido. Lembra que o IFIX, ele cai quando a Selic sobe? Olha aqui, o vermelho é a Selic, tá? O IFIX caiu, mas a Selic ainda tava caindo. Ele foi subir só depois. Olha o tantão de tempo aqui que ficou com esse gap de movimentação. O IFIX se movimentou bem antes da Selic. Agora, quando a gente olha pro DI futuro, que é a expectativa, olha o que aconteceu. Exatamente no mesmo ponto que o IFIX caiu, foi por conta do DI futuro subindo. Na expectativa da galera. Opa, tô aprendendo um negócio aqui, Léo. Então, aquela máxima de Selic subiu, IFIX cai, Selic caiu, IFIX sobe, ela é meia verdade. Vai acontecer, mas vai acontecer atrasado. E aí, atrasado não adianta pra mim, porque atrasado todo mundo já comprou, eu fiquei de fora. Então, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar DI futuro. Eu tenho que olhar DI futuro. Eu tenho que ver a expectativa do mercado. Então, qual que é a expectativa do mercado para Selic agora? É queda? Se é queda, o que eu tenho que fazer? Se a expectativa é queda, ainda não caiu, mas a expectativa é queda. Logo. Entendeu, né? Entendeu? Vamos continuar no gráfico aqui só para amarrar na sua cabeça? Olha lá. DI futuro subiu, Selic. DI futuro subiu, IFIX caiu. Olha que doideira isso aqui, cara. Olha isso aqui. DI futuro subiu, IFIX caiu. DI futuro, ó, ficou aqui brincando, o IFIX ficou lateralizando. Olha o DI futuro caindo aqui, ó. Vral. Olha o que aconteceu com isso. Isso aqui é instantâneo, praticamente. É quase no mesmo ponto. Olha que doideira. Quase no mesmo ponto. DI futuro caiu, IFIX subiu. Olha que doideira. Isso aqui não era explicado lá na Selic. Mas olha agora. IFIX começou a cair, DI futuro começou a cair. IFIX começou a cair, DI futuro começou a subir. E agora, olha a explicação. Olha a explicação desse pontinho do gráfico aqui, ó. Esse pontinho do gráfico
aqui, ó. Deixa eu até sublinhar aqui, ó. Esse ponto do gráfico aqui. O IFIX começou a subir. Por quê? Porque a expectativa de juros que estava aqui em 15 começou a cair. A expectativa. A gente coloca a Selic, vamos colocar a Selic aqui junto? Olha a Selic. A Selic tá lá ainda, ó. E aí se a gente esconde o DI futuro, parece até que você não consegue entender. Olha lá. Por que o IFIX tá subindo se a taxa Selic ainda tá lá? Se você segue aquela máxima antiga que você aprendeu no esse canal lá, pô, se eu sigo aquela máxima antiga, eu vou ficar parado aqui. Eu não sei por que o IFIX tá subindo. Não sei. Selic tá alta. Ah, vou olhar então agora por perspectiva de expectativa. Olha lá, IFIX está subindo por quê? Não, eu sei por quê. Porque a expectativa de queda da taxa futura já é real. Então tá caindo a expectativa de queda, o IFIX vai subir. E de agora em diante, será que a expectativa de queda continua ou vai aumentar? Será que o IFIX vai continuar subindo? E aí a gente comba com esses dois conhecimentos aqui, né? Este gráfico aqui, que é histórico, sempre aconteceu nos outros cortes. A gente tá aqui mais ou menos nesses 2 meses antes do corte. Acredito até que o corte vai acontecer próximo, tá? Então a gente ainda tem prêmio nos fundos imobiliários. É óbvio que a melhor parte já passou. A melhor parte passou, foi lá em novembro de 2024. Eu tava na lua de mel e gravei vídeo pra vocês. Quem lembra? Quem que é o seguidor que tá lá desde de outubro de 2024? Gravei lá no hotelzinho que eu tava lá. Gravei lá. Ô, o fundo imobiliário tá descontado, hein? Eu vou dar uma concentrada aqui na carteira. Minha carteira chegou a ficar 52% de fundo imobiliário. Tava descontadaço. Pô, tô com um yield on cost bom aqui nos fundos imobiliários. E gente criticando. E moça de ETF falando que só vale a pena investir em ETF. E que não sei o quê. Você sempre vai escutar isso, galera. Vocês sempre vão escutar. Por isso você tem que ter a sua estratégia. Porque se você tá batendo seu objetivo, que se lasque os outros. Tô batendo meu objetivo. Teve mais rentabilidade que eu? Top, perfeito, bom pra você. E eu tô batendo meu objetivo. E além deste gráfico, eu quero te mostrar este estudo aqui do BTG, tá? O BTG, ele fez um estudo, é recente isso aqui, deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó, janeiro de 2026. E eu quero te mostrar este gráfico em específico. Vou até dar um zoomzão aqui. Olha lá, o que é o PVPA dos fundos? Na verdade é PVP, tá? PVP. PVP é o preço sobre o valor patrimonial. O quão caro está. Aqui a gente consegue ver que o PVP de 1 é o preço justo. Então deixa eu até traçar uma outra reta aqui que o gráfico não tem. Ó, vamos traçar uma outra reta aqui que o gráfico não tem. O PVP de 1 é o PVP justo. Teoricamente, é o quanto que você vai pagar, por exemplo, esse mouse vale R$100. Preço, R$100. Valor patrimonial, pô, ele realmente vale R$100. Então, se eu vendo por R$100 e ele realmente custa R$100, o valor patrimonial dele é realmente R$100, então, preço 100 dividido pelo valor patrimonial 100, significa que o PVP tá de 1, valor justo. Se o valor patrimonial dele é 100 e eu vendo por 120, opa, a pessoa que tá comprando tá pagando R$20 mais caro do que o que ele vale. Se ele for na lojinha lá e comprar de outra pessoa, vai pagar 100. Só que ele tá comprando de mim e eu tô cobrando 120. R$20 de spread, R$20 mais caro. Spread significa diferença, tá, galera? Então, ó, R$120 por 100 de valor patrimonial. Então, 120 de preço dividido por 100 de valor patrimonial dá 1,2. Então, quando a gente olha aqui com o PVP de uma vez, significa que é o preço justo. E aqui a gente consegue ver o IFIX, tá? O IFIX. Então, esse azul escuro é o IFIX. Você consegue perceber que lá em 2016, nossa, bonito demais isso aqui, cara. Se você não acha isso aqui bonito, eu não sei o que eu posso te mostrar pra você achar. Isso aqui é tão bonito e faz tanto sentido na sua cabeça, meu amigo. Olha só o que tava acontecendo lá em 2016. Olha aqui, ó, o IFIX aqui, ó. Baratinho, taxa Selic alta. Baratinho, taxa Selic alta. O que aconteceu depois com o IFIX? Olha lá. Vral. Ficou caro pra caramba lá. A média tava 1,10. A galera tava pagando 10% a mais do que o fundo imobiliário valia. HGLG vale no valor patrimonial 160. O pessoal tava pagando 10% a mais, tava pagando R$176. E você que comprou lá 150, tá de boa. O pessoal pagando 176, você pagou 150. Seu yield tá alto. Enquanto o pessoal lá tá 5, 6, 7, 8, o seu tá 10. Entende? Você tá ganhando 10% de imposto de renda. Com a valorização ainda, sem contar a valorização, né? Então perceba, em 2016, realmente aqui foi um momento absurdo de acumular cota. Quem acumulou cota de fundo imobiliário tá feliz até hoje aqui, né? Bate muita ação, inclusive, quem comprou fundo imobiliário aqui. E aí ele bateu o pico, em 2020 caiu, né? 2020 caiu. E olha só o que aconteceu de 2020 pra cá. Por isso que a galera, e isso aqui é triste, né? Porque é desinformação. A galera acha que sabe, não lê direito, cara. Não sei o que acontece. Não lê, eu fiquei encabulado. Tem algumas pessoas que elas não leem. Como que eu faço? Tá escrito na tela. Pra você logar, digite seu e-mail e sua senha. Aí a pessoa chega, qual que é o meu login? Pô, é o e-mail, cara. Você não leu, lá tá em cima. Tem muita gente que não lê, que é só cagar regra e não lê. Olha só que doideira. Muita gente falando que fundo imobiliário não vale a pena, né? Desde 2020 pra cá, fundo imobiliário não vale a pena, fundo imobiliário não vale a pena, fundo imobiliário, olha isso aqui, não rende, não rende. A cota fica do mesmo jeito. Ah, eu comecei a investir em fundo imobiliário em 2022, não vale a pena. Eu comecei a investir em fundo imobiliário em 2020, não vale a pena. Olha isso aqui. Olha 2020 pra cá. Fundo imobiliário ainda não deu pernada de alta não, cara. O ciclo dos fundos imobiliários de imóveis, você pode perguntar pra qualquer um que constrói casa, pode perguntar pra qualquer um aí que constrói imóveis. Inclusive
Inclusive, tô conversando com um cara muito brabo, provavelmente vou trazer essa live pros membros aí, que chama Sidney Ângulo. Um dos caras, não sei se ele é bilionário, mas provavelmente é, mas o cara construiu um império de imóveis em São Paulo. Então ele construiu os imóveis. Construiu. Ele não é aquele cara que, igual eu, que estuda fundo imobiliário. Não. Ele pegou, construiu o imóvel, falou, pô, Léo, realmente aqui, ó, pra construir imóvel eu gasto tanto, eu alugo por tanto, meu cap rate é tanto, eu tenho milhões de reais aqui em imóveis, e eu sei como que funciona. O Sidney Ângulo, não sou eu, não é Léo, tá? Não é o Léo. O Léo é um pequenininho perto do Sidney Ângulo. Eu tenho 3 milhões investidos. E olha que já é diferencial, né? Não, o cara tem milhões e milhões construídos em imóveis. Ele olha pra fundo imobiliário e fala assim, caramba, cara, que doideira. Fundo imobiliário vale a pena demais. Que isso? Pergunta pro Sidney Ângulo. Vai ser até legal se você fizer isso, você que é da GD mesmo. Você vai lá no Instagram dele, vou deixar aqui o Instagram dele aqui, uma fotinha dele aí. Chega lá no Instagram dele e fala assim, ó, vim pelo Léo. É verdade que você vai fazer uma live com o Léo pros membros do YouTube? Fala isso, fala isso. Que eu quero justamente fazer uma entrevista com ele perguntando sobre qual a diferença da construção do imóvel, o fundo imobiliário, se ele pudesse começar do zero hoje, o que ele faria, quais são os benefícios da construção dos imóveis, quais são os benefícios dos fundos imobiliários. Porque muita gente fala que o fundo imobiliário não valorizou ainda, mas toda pessoa que entende um pouquinho, não precisa ser muito não, um pouquinho de imóveis, sabe que o ciclo de imóveis é de 8 a 10 anos. Aí o cara começa a investir aqui, ó, 2011, aqui, 2021. O fundo imobiliário não presta. Não presta não, vende mesmo. Vende. Não presta, não. Eu quero ver depois, né? Depois. Não tem nem muito o que falar, não. Então aqui, a gente consegue ver que neste exato momento, a média do IFIX fica aqui em torno de 0,98, 0,97. Essa é a média do IFIX. Em geral, ele fica ali, tá? 0,98, 0,97. E a gente está aqui abaixo da média. Nós estamos abaixo da média, inclusive, desde outubro de... Aqui em outubro de 2020, Deus, o Papai do Céu é tão bom que ele não deixa eu desamparado com os gráficos, né? Olha lá. É a época que eu tava lá na lua de mel comprando fundo imobiliário. Olha onde eu tava comprando aqui fundo imobiliário. Olha que bonitinho. Quase tão bom quanto 2016. Quase. Não tava tão bom quanto 2016. 2016 tava palhaçada. Mas aqui tava muito bom. E ainda está muito bom. Ainda está muito bom. Não tá tão descontado quanto tava, mas ainda tá. O saco de café tá 36 pila. Pô, a 18 pila era barato, né? Era. Mas se você conseguir comprar 24, não é barato ainda? 24 não é melhor que 36? Pois é. Então, vimos aqui por vários ângulos e diferentes perspectivas, que sim, os fundos imobiliários ainda continuam baratos, que sim, os fundos imobiliários ainda não valorizaram todo o seu potencial de valorização que tem, que sim, se você deixar para comprar depois de começar os cortes da Selic, você vai pagar mais caro, que sim, se você tem espaço na sua carteira para fundo imobiliário, faz sentido você começar a comprar fundo imobiliário. Olha só para você ver aqui a minha carteira, vou te mostrar um exemplo real da minha carteira, tá? Se a gente pega, olha que doideira isso aqui, ó, é porque eu não consigo voltar no tempo, né? Mas deixa eu te mostrar aqui, ó, o quanto que eu tinha investido em ações 12 meses atrás, 400 mil, certo? Quanto que eu tinha investido em fundo imobiliários há 12 meses atrás, olha lá, 656 mil. Ou seja, eu tinha mais em fundo imobiliário do que em ação. Por quê? Porque lá tava na época de comprar. Olha que bonito, eu tinha muito fundo imobiliário aqui, nesta época aqui. Por isso você não pode ficar esquelético. Não, eu tenho que ter 10% de fundo imobiliário. Não, eu tenho que ter 20%. Nunca leu Markowitz. Nunca leu. Markowitz ganhou o Prêmio Nobel de 1992. Você nunca leu. Se você fala isso, você nunca leu. Tem que ter coragem pra desbalancear. Tem que ter coragem. Conhecimento. Vamos colocar conhecimento, que a coragem vem do conhecimento, né? E aí o que eu quero te mostrar aqui agora é que hoje, olha só como que tá meu patrimônio. Eu tenho 1,2 milhões em ações, porque depois fez sentido comprar ações, tá vendo? Fez sentido comprar ações, enchi o carrinho de ação. Olha a valorização zona que nós tivemos. Olha aí que doideira. 1,2 milhões, porque eu não investi 1,2 milhões em ações, não. Vamos ver quanto que eu investi aqui em ações? Olha lá, meu valor aplicado que saiu do meu bolso foi 970 mil. Já tá 1,2, aqui tá meio desatualizado, né? Mas já tá 1,2 milhões. E olha quanto que eu tenho em fundo imobiliário. 702. Opa, Léo. Uai, então parece que desde fevereiro você não tava aportando mais, só ganhou lá uns 30, 40 mil de valorização, mas não aportou mais. É verdade? É verdade. Não aportei muito fundo imobiliário, não. Agora começa a ficar interessante de novo, será? Vou focar, assim, um pouco dos meus aportes agora em fundos imobiliários. Se você quiser saber quais são os fundos imobiliários que eu vou aportar, provavelmente vai sair um vídeo amanhã ou depois de amanhã, comprando os fundos imobiliários que eu estou achando mais barato, que eu tô de radar aqui agora. Talvez eu não compre muitos fundos imobiliários, porque não tem muitos em oportunidade, mas tem alguns. Então, se você quiser continuar acompanhando o canal, saber as movimentações da carteira, essa aqui é a minha única carteira. Eu tenho essa e a carteira do Adeus INSS, as duas são públicas, né? Não tem carteira escondida, eu não tenho outra. Não, essa aqui é a do canal e eu tenho outra ali escondida. Aí no canal eu faço uma coisa, na minha mesmo eu faço outra. Não, isso aqui é a minha única carteira que eu tenho, cara. Eu tô aqui pra jogar limpo com vocês. Enquanto eu puder, né? Enquanto a CVM não me prender, porque eu tô fazendo alguma coisa. Inclusive, tô todo regulamentado com a CVM pra poder mostrar isso aqui. Enquanto não me impedirem de fazer isso aqui,
ou Jesus Cristo não voltar, eu vou estar gravando, mostrando pra vocês. A única coisa que eu peço pra você é que você se inscreva no canal. Olha que gráfico triste esse aqui, ó. Depois que eu te mostrei todos esses gráficos bonitos, olha esse gráfico aqui que triste. 30% das pessoas que me acompanham não se inscrevem. Esse gráfico é das pessoas que voltam. Assiste hoje, assiste amanhã, assiste depois, assiste depois, assiste depois. E não se inscreve. Se inscreve aí, moço. Às vezes você esqueceu, se inscreve aí. Fique com Deus, papai do céu abençoe vocês. Eu te espero amanhã, hein? Amanhã vai ser top. Fica com Deus.